Sérgio Humberto nasceu na Trofa a 7 de novembro de 1975, licenciou-se em Educação Física e Desporto e foi deputado à Assembleia da República. É presidente da Câmara Municipal da Trofa e foi eleito, em julho de 2022, presidente do PSD Distrital do Porto. Sérgio, antes de mais, seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Antes Vistas. Muito obrigado por estar cá. Henrique, é um gosto. Antes de mais, tenho muito gosto em estar aqui presente para falar contigo e com todos os nossos ouvintes, e é um gosto que disponha sempre, estarei sempre disponível. Ora então, Sérgio, começou muito cedo na política, tendo já sido presidente da JC Trofa, do PSD Trofa, e agora é presidente do PSD Distrital do Porto. A que é que se devem todos estes feitos em tão pouco tempo? Henrique, eu se calhar não consigo responder eh, o que é que me levou verdadeiramente a estes feitos. Eu acho que sobretudo foi a disponibilidade. Primeiro na JST, convidaram para fazer parte inicialmente de uma lista, porque tinham dificuldades de chegar à juventude. Estando eu a tirar uma licenciatura, jogando eu futebol, estando envolvido no movimento associativo, aceitei o desafio. Mas não era para ser presidente. E, portanto, à última hora disseram, não, tu tens que ser o presidente, o candidato a presidente da JST. Portanto, nunca era uma coisa que eu tinha imaginado na minha vida. Aliás, encontrei por lado dos meus pais não muito apoio. Mas o que me levou verdadeiramente foi estar disponível para um desígnio público. E a partir da JST da Trofa, encontrei verdadeiramente aquilo que muitas vezes é contestado nas estruturas de juventude. As estruturas de juventude são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Eu costumo dizer isto a um jovem: é preferível nós darmos as cabeçadas numa estrutura de juventude, porque estamos mais bem preparados para a vida. As estruturas partidárias de juventude não são nenhum monstro, bem pelo contrário, são escolas de formação. É claro que nem toda a gente que está nas estruturas de juventude são boas pessoas, como tudo na vida e como tudo na sociedade. Mas claramente as estruturas de juventude partidárias são necessárias à democracia. E entendi isso e sempre dessa forma. A partir daí, comecei a desenvolver, obviamente, o gosto cada vez mais pela política, pela economia, pela cultura, pelo ambiente, pela área social, pela saúde, que é isto que a política nos ensina. E verdadeiramente, se calhar, aquilo que me levou a todos estes lugares, que felizmente já passei e passo, eu acho que é, tento sempre fazer algo que eu digo, que é um político, quando está nestas funções, deve ter muitas coisas. É importante trabalhar em equipa, é importante ser organizado, é importante ter ideias, ter um programa idealizado, mas muito mais importante do que às vezes que estas coisas todas, primeiro, um político deve escutar o povo, porque um político faz parte do povo e não pode achar que está acima de qualquer pessoa. Um político deve ter coragem. E é uma coisa que muitas pessoas, homens e mulheres, perdem quando chegam a algum lugar, que é a humildade. E é um dos fatores determinantes para verdadeiramente ser um bom político na sua atividade pública. É saber escutar, é ter coragem de tomar decisões, trabalhar em equipa e, sobretudo, ter a humildade de trabalhar por uma causa pública. Isto são características fundamentais naquilo que deve existir de um perfil, se a gente pode falar assim, de um perfil de alguém que verdadeiramente quer ser um político que faça história e que deixe legado. Hum, o que é que acha, que são os problemas dos jovens do Distrito do Porto? Já que é o presidente da Distrital do Porto, vamos ver os problemas então dos jovens do Distrito do Porto. Henrique, eu tenho opinião, como é óbvio, mas há uma questão que para mim é importante, é escutar os jovens. Eu posso ter uma percepção errada daquilo que são as necessidades. Obviamente que eu estando envolvido
e cada vez mais escutando aquilo que são as dificuldades dos jovens, é esta proximidade, é não estar fechado dentro de quatro paredes, é estar próximo dos jovens, é conviver com eles e perceber quais são as verdadeiras dificuldades. Primeiro, temos a consciência de que hoje os jovens têm um nível de formação acima da média, que querem conquistar coisas que os seus pais e os seus avós não tiveram, é absolutamente legítimo, mas verdadeiramente há aqui fatores que são determinantes. A habitação, o emprego qualificado, a questão da qualidade de vida nos territórios, a questão da mobilidade, da sustentabilidade ambiental, isto que vocês têm e que todos os políticos deviam ter, este faro por verdadeiramente cuidarmos das nossas, no fundo, dos nossos territórios, das nossas terras e que isto seja sustentável e que nós não temos o direito de destruir aquilo que nos deixaram. Bem pelo contrário, temos que deixar bem melhor. E, portanto, estas são algumas das causas fundamentais da juventude. Há algo que eu falava há pouco tempo e recentemente, até com alguns jovens aqui da Trofa, de dizer que na disciplina de formação cívica devia existir mais cultura, ou pelo menos passar mensagens do que é que os partidos defendem, os partidos democráticos, à juventude. Hoje a juventude muitas vezes está distante da política porque acha que a política não mexe na vida delas, ou que não responde àquilo que são os seus anseios. E verdadeiramente aqui os políticos estão errados, porque têm que ir ao encontro dos anseios dessa juventude. E, portanto, se nós conseguíssemos, numa disciplina de formação cívica, passar os valores daquilo que os partidos democráticos defendem, as pessoas e os jovens passavam, se calhar, a rever-se mais na política. Porque, infelizmente, quando se é jovem, está-se distante da política ou normalmente não vai votar ou não se revê em nenhum partido. Começam a perceber que a vida mexe verdadeiramente todos os dias na sua vida quando começa a projetar um agregado familiar, quando se vê com dificuldades em arranjar habitação, quando não tem um emprego qualificado, quando percebe que a carga de impostos que tem é brutal e os serviços, os chamados Estado Social, não vai de encontro às suas necessidades e, portanto, verdadeiramente é isto que os partidos políticos devem ir de encontro e chamar a juventude para o desígnio maior que é a democracia. A democracia é o único sistema político, apesar de ter defeitos, que eu acredito. Eu não acredito em ditaduras, quer de extrema esquerda, quer de extrema direita, quer de populismos. E, portanto, acredito naquilo que é os valores equilibrados, os valores da liberdade, os valores democráticos, na defesa, no fundo, das nossas populações, onde ninguém fica para trás. Os idosos, as pessoas em vida claramente ativa, os mais pobres, os que vivem melhor, onde ninguém verdadeiramente pode ficar para trás. São estas as causas que nós devemos estar. Se vamos agradar a toda a gente, não vamos. Nunca vamos conseguir agradar a toda a gente. Agora, há uma coisa que nós temos de ter a consciência. É importante as decisões que nós tomamos na vida pública e política, que esse é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos trilhar e pensar sempre no futuro. Eu estou a escrever um livro com o título Um político deve governar para gerações e não para eleições, mas estou a escrever porque eu penso dessa forma. E verdadeiramente, muitas vezes os políticos só pensam em eleições, em ganhar eleições, e não tomam medidas a pensar a 10, a 20 e a 30 anos. E infelizmente houve muitas pessoas que tiveram responsabilidades em cargos públicos que só pensam em eleições. O exemplo é do atual primeiro-ministro, António Costa, que gera claramente a sua vida e a agenda do governo, confundido com a agenda de um partido socialista que se acha o dono disto tudo e que não está a colocar Portugal numa posição melhor
que aquela que encontrou. Bem pelo contrário. Hoje, pergunto, 7 anos depois, nós estamos melhor do que quando saímos do período da Troika? Não, não estamos melhor. Estamos melhor na saúde? Não estamos. Estamos melhor na segurança? Temos mais agentes da polícia? Temos mais agentes da GNR? Não temos. Estamos melhor na educação? Não, não estamos. Estamos melhor na justiça? Não, não estamos. Falta papel nos tribunais. Faltam coisas elementares. E este primeiro-ministro gera o governo mediante a agenda dele pessoal, dos interesses dele e dos interesses dos amigos dele, que por acaso são do Partido Socialista. E, portanto, é inadmissível nós termos alguém com estas características à frente de um governo de Portugal. E por isso é que muitas pessoas e a sociedade civil se desmotiva e que acham que os políticos que são todos iguais. Não, nós temos que demonstrar todos os dias que os políticos não são todos iguais. E para isto é importante nós chegarmos à juventude. A juventude é um fator determinante para nós mudarmos este conceito e demonstrarmos verdadeiramente que todos contam e que ninguém fica para trás. Ora, a próxima pergunta não é minha. As próximas duas perguntas não são minhas, são da Marta Almeida, não sei se conhece. Sim, conheço muito bem. Pronto, e vou então só colocar aqui o áudio que ela mandou. Mas para mim surgem logo duas perguntas. Uma delas, quais para si devem ser as principais qualidades de um bom político? E agora a segunda? E o que é que o motivou a entrar para a política? Sendo que a área de formação dele é educação física e desporto. Qual foi o bichinho que o trouxe para entrar para a política? Se tivesse que escolher, seria para sempre autarca ou estaria mais ligado a um partido político? Porque ele neste momento é presidente do PSD distrital, não é? Pronto, são estas as duas perguntas da Marta. Desde já muito obrigado a ela. A Marta coloca aqui duas questões. Uma eu acho que já acabei por responder, mas eu vou reiterar. E a segunda, eu começo pela segunda questão. Entre ser autarca ou estar ligado à frente de um partido político e ser autarca foi das melhores coisas que me aconteceu, verdadeiramente, e é algo que eu encorajo muitas pessoas a serem autarcas, porque verdadeiramente nós podemos implementar as nossas políticas e vê-las acontecer. Já fui deputado da Assembleia da República e sou atualmente Presidente de Câmara. Entre uma coisa e outra, o que é que eu gostei mais de ser? Autarca. 1000 vezes. Não tem comparação. Mas admito que há pessoas que têm perfil para ser mais deputado do que ser autarca. Sim, sim. O ser autarca, nós estamos a ser quase avaliados todos os dias pelas políticas que nós fazemos. Eu posso dizer que todos os dias atendo pessoas, público em geral. Todas, quer sejam ricas, quer sejam pobres, quer sejam altas, quer sejam baixas. E verdadeiramente é um cargo desgastante. Eu sou completamente a favor da limitação de mandatos, mas verdadeiramente foi algo que me vai marcar para todo sempre. Estes 9 anos e meio que estou à frente de uma autarquia já me ensinam muito. Eu já aprendi muito. Entre ser autarca e ser político, ser autarca. Embora para ser autarca é preciso ser político. Por isso, eu defendo sempre isto. Os cargos políticos devem ser para políticos. Independentemente, e já estou aqui a responder à questão da Marta, da área de formação. A área de formação não é determinante para o cargo que nós vamos desenvolver. Mas a sua área de formação não é normal vermos políticos e professores de educação física. Atenção. Já houve um caso de um primeiro-ministro de um país, salvo erro da Islândia, que era, por exemplo, jogador de futebol. A sério? Não sei se era licenciado em Educação Física e Desporto, mas foi primeiro-ministro de um país. Também temos um comediante. Também temos um comediante. Exatamente, o caso de Zelensky, que era um comediante. Portanto,
verdadeiramente aquilo que leva a uma pessoa a ser político, eu acho que são as suas causas, os seus princípios. E depois trabalhar a equipa. E aquilo que a Marta falava, quais as principais características que são importantes num político. E foi aquilo que eu já respondi. Humildade, trabalhar a equipa, saber escutar e ter coragem. Porque muitas vezes, se não existir esta característica da coragem, nós não estamos a governar para gerações, nós estamos a governar o dia a dia. Nós temos que pensar à frente, nós somos obrigados a pensar à frente. Um político tem essa obrigação, não tem que ver só o amanhã ou o hoje, tem que pensar como é que vai colocar o seu território, o seu município, a sua freguesia, o seu país, a União Europeia, numa situação melhor a 10, 15 anos, com políticas que podem não trazer votos hoje, mas que vai trazer o desenvolvimento do território e qualidade de vida para as pessoas amanhã. E por isso é que Portugal hoje está na cauda da Europa, porque tivemos, infelizmente, os Antónios Costas desta vida e os José Sócrates desta vida, que não pensaram no amanhã. E, portanto, esta é das principais características. Quanto à minha área de formação, foi importante porque... Acha que ser professor de Educação Física é bom para se chegar a político? Olha, eu acho que não, mas o ter jogado futebol, o perceber que nós sozinhos não vamos a lado nenhum, e O que trabalho trabalhar em em equipa. equipa, o Sim. trabalho em equipa, o espírito de liderança, o ajudarmos muitas vezes os momentos mais difíceis em que estamos a falar é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que já falei isto anteriormente numa outra intervenção que eu tive. Uma das mulheres que é a maior gestora de recursos humanos no país não é licenciada em recursos humanos, nem em gestão, nem absolutamente nada disso. Em engenharia agrónoma. Trabalha num grupo de seguros e está à frente de recursos humanos que lidera mais de 16 mil pessoas. É muita gente. O ex-chefe de gabinete do ministro Mário Centeno das Finanças é dentista. E, portanto, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Nada. A política tem isto. A política, nós somos obrigados, verdadeiramente, quem gosta de política tem que estudar e tem que se envolver com pessoas que dominem todas as áreas. E depois também tem que dominar essas áreas. Economia, a área da cultura, a área do ambiente, a área social, a área da saúde, da educação. É fundamental se me perguntar na Câmara quais as áreas que eu mais gosto de trabalhar, e as minhas áreas no fundo, desporto e é educação. Podia ser um bocadinho de defesa, porque eu também tirei um curso de auditor de defesa nacional, mais de geopolítica, mas isto já mais é para cargos nacionais, não é para cargos Quando já estava autarca? Ou... de autarquias, mas também tenho acessibilidade para aquilo que é a segurança. Hoje a Trofa é um dos municípios com menor índice de criminalidade geral, e isto também tem algum trabalho da autarquia em parceria com as forças de segurança. E verdadeiramente, daquilo que eu mais gosto de tudo. Primeiro o contacto com as pessoas. Mas se for por áreas, o que é que eu mais gosto? Olha, gosto muito de finanças, gosto muito de obras públicas, gosto muito de trabalhar os fundos comunitários, e são áreas que me interessam todos os dias e que eu estudo todos os dias, como outras agora na questão da descentralização da saúde, o que é que nós podemos fazer mais, na sustentabilidade ambiental, na mobilidade, que não se falava há uns anos atrás, que ninguém praticamente tinha licenciaturas em mobilidade, ou eram muito poucos aqueles que falavam de mobilidade, que já não era feito concursos, não se trabalhava em mobilidade há quase 80 ou 90 anos, e nós todos temos que aprender. E hoje posso dizer que das pessoas mais bem formadas em mobilidade é quem estuda verdadeiramente, e são os autarcas que estão a implementar, ou quem está no Ministério com esta competência da mobilidade, ou o Secretário de Estado, porque verdadeiramente não havia nenhuma área de formação que vá determinar não há nenhuma área de formação que vá determinar quem é o melhor político.
se é direito, se é economia, se é medicina, se é educação física e desporto, se é engenharia agrónoma, ou se é a quarta classe, ou o nono ano, ou o 12º ano. Porque houve pessoas que já fizeram excelentes serviços públicos, onde a área de formação ou a área académica não é determinante. Nós aqui em Portugal temos muito aquela questão do doutor e do engenheiro. É muito importante nós tratarmos pelo nome. E é muito importante nós termos essa área de formação, mas não é o canudo que nos dá inteligência. E nós vemos pelas pessoas que são bem-sucedidas na vida, que muitas vezes não têm nenhum grau académico. Aquilo que é importante é o amor à causa e é o amor ao serviço público para quem está na política. Se não houver este amor ao serviço público e disponibilidade, não se pode fazer um excelente trabalho. Pode-se ter vários doutoramentos, várias licenciaturas e mestrados, mas depois, lá está, se não souber trabalhar em equipa, se não for humilde, se não tiver coragem, se não tiver todas estas características, não será um bom político, certamente. Ora, eu no último episódio propus ao Dr. Filipe Araújo um, fazer uma pergunta ao próximo entrevistado, também vou-lhe propor a si, mais para a frente, e a pergunta do Dr. Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, é: qual é a ambição que tem para o distrito e qual é a estratégia a nível distrital para assegurar e alcançar mais câmaras municipais? Olha, primeiro, a ambição que eu tenho para o distrito é enorme. O Distrito do Porto tem características que são fundamentais para ter mais riqueza e para ter mais qualidade de vida de uma população que ronda 1,8 milhões de pessoas, ou quase 2 milhões, se quisermos falar assim. Vamos falar assim, nós temos das regiões mais pobres do país, que é a região do Tâmega e Sousa. Nós temos um tecido altamente industrializado. Nós temos pessoas aqui que verdadeiramente não têm medo de colocar as mãos na massa. E porque é que nós estamos, no fundo, somos um território ainda em coesão com a média da União Europeia? Porque verdadeiramente, muitas vezes, se tem esquecido o Distrito do Porto e o Norte do país. Porque o Distrito do Porto tem essas potencialidades. Eu acho que o Norte de Portugal deve ter cada vez mais uma ligação enorme à Galiza. Somos territórios muito parecidos. Somos territórios que têm uma enorme vantagem em trabalhar políticas em conjunto. Porque verdadeiramente são, quer o Norte de Portugal, quer a Galiza, são territórios altamente disponíveis a gerar riqueza, empreendedores, e que não têm medo de colocar as mãos, como eu já disse, na massa, é no fundo esta forma de dizer que arregaçam as mangas e que estão disponíveis para trabalhar. E, portanto, o Porto Distrito tem que ser muito mais, tem que ser um distrito mais coeso, destes 18 concelhos, e tem que ser um distrito a falar mais a uma só voz. E são estas as ambições que eu desejo para o Porto e para o Norte de Portugal, e englobo nos 86 municípios do Norte do país, não só o Distrito de Porto. E, portanto, se nós temos que combater o centralismo, muitas vezes que existe em alguns institutos em Lisboa ou por parte de alguns políticos, também não queremos esse centralismo focado no Distrito de Porto. Temos que abraçar todo o Norte do país e dizer que estamos juntos nesta luta, porque verdadeiramente temos características fantásticas, quer do ponto de vista do primeiro setor, quer do ponto de vista industrial, quer do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, e, portanto, já temos cá provas dadas. Nós temos é que potenciar e replicar isto mais. Obviamente que temos aqui um problema neste momento, que é a falta de mão de obra. Como é que nós vamos fazer isto quando nós temos poucas pessoas hoje que temos falhas no setor da construção civil, temos falhas de pessoas para a indústria, temos falhas também de professores, de médicos, de enfermeiros, e portanto lá está, não se preparou lá atrás e não governamos para gerações. E vimos os nossos jovens, ou grande parte dos nossos jovens, a ter que procurar um futuro melhor e constituir família no estrangeiro, que também me aconteceu com o meu irmão, que já é imigrante há uns anos.
E, portanto, esta é a missão que eu tenho para o Distrito do Porto e para o Norte do país. Quanto à questão de conquistar mais câmaras, eu entendo claramente que os valores da social-democracia gerem melhor os dinheiros públicos em favor daquilo que são as pessoas. E estes valores da social-democracia e não do socialismo colocam, e nós vemos pelos territórios, aonde o PPD-PSD passou, muitas vezes coligado com o CDS, mas a social-democracia passou, os territórios são muito mais desenvolvidos. Onde tem emprego, onde tem qualidade de vida, onde tem todas as condições e mais algumas. Nós vemos isto pela diferenciação dos territórios. E aquilo que nós queremos apresentar, e porquê é que queremos ganhar mais câmaras? Nós não queremos ganhar mais câmaras por ganhar e por dizer que temos mais câmaras que o Partido Socialista. Não, nós queremos ganhar mais câmaras porque temos pessoas melhores colocadas, com mais condições, para aplicar estas políticas social-democratas. E porque temos projetos, e porque temos ideias, e porque pensamos diferente. Uma Câmara Municipal não tem que esgotar o seu orçamento apenas em recursos humanos e a dar os tais taxos aos amigos e amiguinhos. Claramente que nós temos que gerir uma Câmara Municipal para nos focar naquilo que são as dificuldades das nossas populações. E esta é uma ideia e podia dar muito mais. Estou convencido que... eu vou dar um exemplo. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia era considerada há uns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, 25 anos atrás, um dormitório. Ninguém queria ir para Gaia. Podemos falar também da Maia, que também é... Exatamente, podemos falar da Maia. São dois concelhos... São dois concelhos que estão ali, que têm limites com o Porto. Exatamente, o que era a Maia antes do Vieira de Carvalho e o que é depois do Vieira de Carvalho. O Vieira de Carvalho, o professor Vieira de Carvalho, foi claramente um visionário. Sim. Conseguiu atrair empresas, com empresas atraiu pessoas com salários bem remunerados, obviamente que proporcionou qualidade de vida, e a Maia começou e colocou a Maia claramente no mapa, que não existia anteriormente. E, portanto, esse é um grande exemplo daquilo que são políticas social-democratas, onde apostou na mobilidade. Há 40 anos a ser geridos pelo PSD também. Exatamente, que é um excelente exemplo a Maia, como é um excelente exemplo a Póvoa de Varzim, como é um excelente exemplo em muitos territórios que o PSD já esteve e já governou. Hoje não está e noutros não está, mas o exemplo que eu dou é: o que é que Gaia mudou nos últimos 9 anos e meio? Gaia, há 25 anos atrás, era um dormitório. Entretanto, com o PPD-PSD, teve hotéis, atraiu o Corte Inglês, requalificou a orla costeira, rasgou avenidas, levou empresas, atraiu investimento, atraiu unidades hoteleiras, apostou na Frente Ribeirinha, no Cais de Gaia, no teleférico, na requalificação da rede viária, em variantes. E verdadeiramente, 9 anos e meio depois, o que é que Gaia mudou? Se nós perguntarmos a um gaiense, diz nada. Porque aquilo já vinha de trás. Foram políticas pensadas e projetadas e que já veio de trás. O que é que há de novo? Muito pouco. Podem-me falar do metro que está a ser feito agora até Vila d'Este, mas que já tinha sido projetado lá atrás. Problemas, e que está a dar problemas. Mas pronto, está a dar problemas hoje, mas tenho a consciência que o futuro não dará assim tantos problemas. O futuro problemas. É uma grande mais-valia para aquele território, mas isso já tinha sido definido. E, portanto, é estes exemplos que nós podemos dar. Podia falar de Paredes, podia falar de Marcos de Canaveses, podia falar de Felgueiras, podia falar de Valongo, de Gondomar. Gondomar também outro concelho que parou no tempo, infelizmente, para as pessoas que vivem e gostam de Gondomar. Eu só conheço Gondomar, eu estudo em Gondomar, eu só conheço Gondomar governado pelo PS e vejo pouco trabalho. Henrique, eu apetece-me dizer que para o orçamento de uma Câmara Municipal de Gondomar, aquilo que está a acontecer é uma tragédia.
Gondomar é um território rico, tem um orçamento enorme, e a gente questiona. Continua uma cidade desorganizada, desordenada, sem planeamento, não consegue atrair qualidade de vida para as pessoas, porque as pessoas estão lá, não têm a qualidade de vida. E, portanto, é outro território que parou no tempo e que nós, obviamente, temos ambição e que temos ideias para Gondomar se projetar cada vez mais. E, portanto, não faz sentido. Aquilo que nós temos que reunir é um conjunto de homens e mulheres capazes de virar a página naquilo que é o marasmo que estão a acontecer em alguns concelhos. Eu dei o exemplo de Gondomar, dei o exemplo de Vila Nova de Gaia, mas podia dar de muitos outros, porque infelizmente o Partido Socialista está a governar 12 câmaras no Distrito do Porto. Obviamente é uma tarefa difícil, mas há uma coisa que também lhe posso dizer. Nós estamos e vamos colocar as mãos na massa e vamos arregaçar as mangas e vamos falar com as pessoas, vamos mostrar os projetos, vamos mostrar as ideias e vamos mostrar que é possível fazer diferente e que tem que se virar a página em muitos dos municípios que infelizmente não estão a progredir como deveriam e a proporcionar qualidade de vida às suas populações. Eu acho que ambos concordamos que os passos do Conselho da Trofa são a grande obra deste mandato. Porque é que é tão importante para si e para todos os trofenses estes passos do Conselho? Eu sou suspeito a falar disso. O município da Trofa faz, em novembro deste ano, 25 anos. Em 308 concelhos, era o único que não tinha os passos de concelho próprios. Tínhamos vários espaços alugados, entre os quais uma casa onde estava, no fundo, a parte do Executivo Municipal e alguns serviços da Câmara Municipal, nomeadamente de atendimento ao público. Eu posso dizer que nós passamos de 8 para 80. Nós passamos de não ter passos de concelho próprios, portanto, serem alugados com más condições para os colaboradores, para os munícipes e para, no fundo, quem usufruía do espaço, para termos, sou suspeito, os melhores espaços de concelho do município. Obviamente, quem constrói, em último, e obviamente que deve construir melhor, e já percebendo aquilo que são as dinâmicas de futuro. Temos um edifício autossustentável, temos um edifício transparente, onde muitas vezes os funcionários públicos são criticados porque têm todas as regalias e mais algumas. Portanto, temos toda esta transparência para os municípios verem os colaboradores da Câmara Municipal a trabalharem, a interagirem e, obviamente, a trabalhar todos os dias em projetos para o desenvolvimento do território e, portanto, sou suspeito. É uma obra de mandato, claro que é uma obra que ficará muitos e muitos anos na memória de muita gente e também na história da Trofa. E temos aqui, ao mesmo tempo, um edifício singular que quebra com as regras daquilo que era o normal. Recuperamos uma antiga indústria que tem, obviamente, ligações com todo, porque a Trofa é um terreno de empresas e de indústria. Até a própria cor do edifício, este cinza escuro, tem a ver com o comboio que trouxe, no fundo, a industrialização ao Concelho da Trofa e, obviamente, convido a todos a visitarem os espaços do Concelho da Trofa porque vão ficar surpreendidos pela positiva. Muito bem. Eu acho que esta pergunta já deve ter uma resposta, digamos, de kkkk, porque a pergunta deve ser a que mais lhe fazem. O metro na Trofa. Quer explicar-me, a mim e a todos os que nos ouvem, qual é o ponto de situação neste momento do metro da Trofa? Tenho, mas hoje tenho novidades. Eu hoje estive reunido, mesmo hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, estive reunido com o Secretário de Estado da Mobilidade, engenheiro Jorge Delgado. Ao fim de mais de 20 anos, verdadeiramente, eu sinto que o metro vai chegar ao centro da cidade da Trofa. Falava muito também da freguesia do Muro. Isso. Era uma luta, porquê? Porque nós tínhamos um transporte público que deixamos de ter numa área do território,
com ligação aos MAI, que era fundamental, a chamada via estreita que depois ligava a Guimarães. E esse canal foi abolido e prometeram, lá está o que não se deve ser político, prometeram que iam colocar o metro. Que fossem sinceros. Se não queriam colocar o metro, diziam, não, isto é para retirar, mas não vamos colocar nada. Criaram expectativa em pessoas, nas pessoas, na sociedade. Pior do que isso, Henrique, há pessoas que têm terrenos envolvendo ao canal do metro, que tiveram mais de 20 anos sem poder fazer nada aos terrenos, porque estavam em áreas condicionadas. Portanto, viram a sua vida parada há mais de 20 anos. Isto tem custos. E, verdadeiramente, não houve políticos a honrar aquilo que foi um compromisso. Há muito trabalho que foi feito. Posso dizer que nós, há cerca de 7 anos, tivemos que colocar uma ação contra o Estado português e contra a Metro do Porto. Porque é que ninguém teve coragem de o fazer antes? Lá está, coragem. Trouxe consequências negativas do ponto de vista de desgaste pessoal? Trouxe. Mas eu tenho que estar cá para as debelar. Porque o mais fácil era não fazer nada. Mas se eu sou presidente de um território e estou a lutar pela defesa, obviamente, da população, eu tenho que passar esse desgaste. Tive o ministro contra mim a tentar fazer desgaste, tive. A comunicação social também o tive. A oposição também o tive, mas tinha que o fazer. Pela trofa e pelo território, porque não é importante só para a trofa, é importante para a Maia, é importante para Famalicão, é importante para a região norte do país, é importante para a área metropolitana do Porto. E verdadeiramente estamos a chegar a um entendimento onde o metro vai chegar até ao interface rodoferroviário da trofa, onde é a entrada norte da área metropolitana e que vai ser reposta, no fundo, de justiça. Quando é que vai ser lançado isto ou para quando isto? Aquilo que tem sido nos jornais é até 2030. Aquilo que me disseram hoje é que para o ano, o objetivo para o final do ano é que o concurso seja lançado. E, portanto, dentro desta perspectiva, tenho a consciência, porque já houve aqui algumas alterações no traçado, estamos, obviamente, a adotar nomeadamente o metro passar por baixo do Monte de Valderio, porque o território desenvolveu-se ao longo destes 23, 24 anos. E a trofa de hoje não é a trofa de há 23 anos. E, portanto, as necessidades são outras e tivemos que ajustar o projeto. Mas já estamos a trabalhar nisto há anos. E, obviamente, que aquilo que nós queremos é que se converta rapidamente na realidade. E eu só vou festejar quando as máquinas estiverem no terreno e quando estiver concretizado. Até lá, muitos caldos de galinha, muita contenção, obviamente muito trabalho. Vai haver muitas coisas que vão dizer, provavelmente também, não é? Exatamente, mas estou convencido que estamos a trabalhar no caminho certo e que será uma realidade. Estamos em 2023, que 2028, que possivelmente a gente já possa, quer uma parte do território da Maia, quer a trofa, já possa usufruir de um transporte público. Transporte público já usufrui também, porque já foi assinado há umas semanas uma rede de transportes, foi o Jornal de Notícias que noticiou uma rede de transportes entre a Trofa, a Maia e Matosinhos. E Matosinhos, exatamente, o lote, é verdade. Mas isso, no fundo, é mais pela via do autocarro, onde tem outros percursos. Aqui estou a falar de um transporte público suave, muito mais suave do que o outro, muito mais célere. Sem trânsito, com horários mais certos, muito mais amigo do ambiente, nessa perspectiva e, obviamente, a chegar a outros locais que não chegam os autocarros e os transportes, no fundo, convencionais. Ora, uma das ações que mais me sensibilizou quando estava a pesquisar um pouco sobre si e o seu trabalho na Câmara da Trofa foi o facto de ter oferecido a consoada de Natal aos municípios que estão sozinhos. Esta é, sem dúvida, uma iniciativa cujo objetivo principal é combater a solidão, certo?
Tem pensado em iniciativas do género ou assim? Olha, Henrique, muitas. Eu posso dizer que a partir que nós tomamos essa decisão, a partir daí o meu Natal passou a ser diferente. O meu, e acho que também o da minha família, e principalmente do meu filho, que tem 7 anos. A mim ajudou-me muito, e posso dizer, eu sou uma pessoa que gosto muito de Natal, porque com todo o espírito de família, não com o espírito de prendas, de material. O espírito de família, de amigos, de convívio, de amizade, no fundo, de alegria também e felicidade por estar com as pessoas que nós mais gostamos. Diziam-me assim algumas pessoas este ano, o Natal passou, mas, Presidente, você continua a entregar as ceias de Natal e já não é mais candidato. Sim, mas que problema é que é? Eu gosto de fazer, sou Presidente de Câmara e, portanto, eu não entrego ceias de Natal no dia 24 e no fundo, estou a retirar esse tempo a mim e à minha família, mas estou a dar a outras pessoas. Eu não estou a fazer isso só por ser Presidente de Câmara. Eu estou a fazer isso pelas pessoas. Porque nós percebemos que uma pessoa que tem dinheiro, que está sozinha em casa, porque não tem filhos, ou é viúva, entretanto ficou viúvo ou viúva, ou porque foi abandonada, ou porque teve problemas familiares, ou porque tem 2 filhos portadores de deficiência em que os pais abandonaram essas crianças porque nasceram com esses problemas de deficiência e que até a própria mãe rejeitou, no fundo, essa filha com os seus netos. Posso dizer que me sensibiliza e cada ano que faço venho sempre com o coração cheio, porque não é um tempo perdido, é um tempo ganho. E são estas ações que nós devemos ter. Eu não me esqueço dessa, não me esqueço de muitas outras ações que tivemos e que não divulgamos, da área social, em que ajudamos as pessoas, porque verdadeiramente temos famílias a passar dificuldades e a Câmara tem que lá estar e muitas vezes não deve divulgar. Esta é uma das que divulgamos para ver se apelamos ao espírito de Natal e que haja mais solidariedade, que não haja tão aquela solidão, o materialismo, não, o Natal é importante é pelas prendas, não. O Natal é importante por tudo. As prendas é mais importante é para as crianças, é para os jovens que são fundamentais e que dão este valor e que é fundamental, mas para os mais adultos é importante, é o espírito de Natal, é o espírito de solidariedade, de convívio, e portanto é uma iniciativa que nós iniciamos na altura do Covid, mas que vamos continuar a desenvolver todos os anos, porque verdadeiramente é daquelas que diferencia o trabalho da causa pública. Ora, enquanto vamos passar então agora para a parte de quando era deputado. Enquanto era deputado, qual é que foi a maior adversidade que passou? Primeiro, o contexto de uma mudança de profissão. Eu era professor de ensino secundário e de um momento para o outro estarmos a ter a responsabilidade de ser um deputado da nação. O que é que eu gostei? Tenho a consciência que exercer um cargo de deputado da nação, na Assembleia da República, é de uma enorme responsabilidade. Fiz uma intervenção partidária, que muitos não fizeram, e tentei dar o máximo que podia em todo o trabalho político que nós fomos fazendo. Tive pouco tempo, porque entretanto ganhei a Câmara Municipal. O que é que eu não gostei? Não gostei da burocracia, não gostei de muitas vezes aquilo que vai para o papel não passar na ação. Eu dou-lhe um exemplo. Todos os partidos da Assembleia da República votaram um projeto que, da vinda, mal houvesse alguns cêntimos, o metro até à Trofa era uma prioridade. Todos os partidos. Passado 15 dias tínhamos o ministro a dizer que metro até à Trofa nunca. João Matos Fernandes. Como é que é possível a Assembleia da República aprovar um projeto de resolução por unanimidade?
e temos passado 15 dias João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, a dizer como é que não chegava à trofa. Aqui está aquilo que muitas vezes as pessoas não percebem que se passa na Assembleia da República. E os deputados fazem um trabalho excepcional, mas muitas vezes têm que o colocar cá fora. E muitas vezes ele só é colocado cá fora se tiver um governo a trabalhar aquilo que é importante. Portanto, já te falei o que gostei mais e o que não gostei. Mas entre estas coisas há muito trabalho que é feito. Agora, tenho pena é que alguns deputados ou deputadas que vão para lá quase no sentido de passar férias. Infelizmente há alguns que têm esta atitude. E são estas pessoas que temos de tirar de lá. Não é pela questão da redução do número de deputados. Eles todos são importantes. É importante ter os melhores. Não é pelo saco de votos que eles valem a nível partidário. É importante escolher as melhores pessoas, verdadeiramente, para trabalhar pela causa do país. E isto é fundamental. E os partidos, nomeadamente democráticos, têm que lutar por essa causa e verdadeiramente escolher os melhores e não aqueles que valem mais votos do ponto de vista partidário. Esta é uma chega. Já agora, acho também que os deputados deviam ter limitação de mandatos. São dos poucos cargos políticos que não têm limitação de mandatos e sou a favor que os deputados da Assembleia da República deveriam ter limitação de mandatos. Muito bem. É professor de profissão, falamos disso várias vezes nesta conversa. Como é que vê a luta dos seus colegas de profissão pelos seus direitos? Acha correto estarem a lutar, mas ao mesmo tempo os alunos estarem sem aulas durante imenso tempo, greves com tempo indeterminado, depois o Ministério que diz que as greves são ilegais? Como é que vê tudo isto? Se existisse sensatez, equilíbrio, coragem por parte dos membros do governo, o problema que os professores não entendem é, nós temos um primeiro-ministro que diz que está tudo bem. Portugal é o país das maravilhas. Portugal vai pagando a dívida, está tudo muito bem na segurança, na justiça, já pode distribuir dividendos. Portugal é o máximo. Mas quando a realidade se entende, os portugueses vivem pior do que há uns anos atrás. Esta luta dos professores, ela é justa. Ponto. Foi criadas expectativas aos professores que depois foram goradas. Agora, se me perguntar se é possível os professores garantirem tudo aquilo que ambicionam, não é possível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que puxar a cassete atrás. O professor, quando eu era aluno, o Henrique também, no primeiro ciclo, o professor era uma entidade, respeitava-se. O professor, a entidade professor sofreu um ataque através de um governo socialista, através de uma ministra da Educação que se chama Maria de Lourdes Rodrigues, em que rebaixou a classe profissional dos professores. Como agora este governo está a tentar rebaixar os médicos e os enfermeiros, que vemos agora médicos a serem agredidos, enfermeiros a serem agredidos, através ou nas suas profissões, ou através, enquanto estão a fazer, no fundo, os tratamentos aos seus pacientes. Os professores tiveram um ataque à ética dos professores. Eram todos malandros, não ensinavam, tinham boa vida. Tudo isso é mentira. Os professores são fundamentais naquilo que é um país desenvolvido. Se nós não tivermos as nossas crianças, os nossos jovens bem instruídos, nós vamos ter gerações que, no fundo, que vão ter um nível de literacia muito baixo. Lá está. Nós estamos a lidar com um governo de esquerda / extrema esquerda. O que é que faz a Venezuela? O que é que fazia a União Soviética? O que é que faz a Venezuela? O que é que faz a Coreia do Norte? Não sei. É baixar o nível de exigência aos alunos. Hoje, toda a gente passa. No primeiro ciclo, no segundo ciclo, tendo bases ou não tendo bases. Tendo-se aplicado. Podem passar a meio do ciclo, mas no final do ciclo, provavelmente os professores já têm mais atenção
aquilo que Mas depois existe uma pressão enorme por parte do Ministério da Educação para atingir as percentagens para apresentar na União Europeia e para apresentar na OCDE. Tem-se baixado o nível de exigência. E isto não pode acontecer. Porque, verdadeiramente, se nós tivermos uma sociedade mais instruída, temos um país mais desenvolvido. Se tivermos uma sociedade menos instruída, temos um país mais pobre. E aquilo que o governo socialista está a fazer, está a cumprir a sua ideologia. É com que a sociedade seja menos educada e menos bem formada. E é isto que está a acontecer. Hoje ser professor não é fácil. Nós precisamos, e eu assumo isto, porque hoje, além, um professor, no fundo, tira um curso, tira uma licenciatura, tira uma formação para ensinar. Hoje um professor tem que educar e tem que ensinar, porque infelizmente há muitas famílias que pensam que a escola é um depositório de jovens e crianças. E hoje os professores têm esta dupla tarefa. Em vez dos professores estarem a fazer demasiados relatórios, eles deviam estar a ensinar e educar as nossas crianças. Eles estão carregados de relatórios. E depois diz-me assim, um professor que tirou uma licenciatura, que vai ganhar 1.000 euros limpos, é um professor que tem perspectiva de constituir família, de comprar uma habitação, de ter qualidade de vida. Não tem, Henrique. Hoje, a profissão de professor não é atrativa. E o que vai acontecer é que no futuro nós não vamos ter professores, se calhar, para aquilo que são as necessidades que nós temos. Portanto, há aqui uma luta clara entre os sindicatos e o governo, e pena é que quem está a sofrer são os jovens e é a classe de professores. Mas isto devia ser resolvido o mais rapidamente possível, com sensatez, com responsabilidade, para bem de todos, mas sobretudo para bem de Portugal e dos nossos jovens. Agora as últimas 3 perguntas, Ana, para terminar. Quais são os conselhos que dá a um jovem de 14 anos, como eu, que gosta de política? Muita força. Muita força. Primeiro, envolver-se, perceber muito bem aquilo que quer, porque nós, estando no meio, e de quem gosta da política, nós podemos fazer mudar a vida das pessoas. Nós podemos mudar o nosso território. Nós podemos mudar o nosso país. Portugal pode ser, como já foi, um país dos mais desenvolvidos. E eu costumo dizer isto, o Henrique se calhar já me ouviu, porque é que a Suíça, que é um país mais pequeno que Portugal, é um país rico e desenvolvido e que proporciona qualidade de vida. O Luxemburgo, que cerca de 1/3 ou 25% da população é portuguesa, é um país desenvolvido. Porque é que a Irlanda passou as mesmas dificuldades no período da Troika e hoje é um país altamente atrativo? Porque é que a Holanda é um país semelhante a Portugal, com uma costa marítima mais pequena ainda do que a nossa, e uma plataforma continental marítima ainda mais pequena que a nossa? Porque Portugal não é um país pequeno, como eu já disse. Nós temos que olhar para Portugal, para as ilhas, não só para Portugal continental, mas para a nossa plataforma continental marítima, que é enorme e que é o futuro. E, verdadeiramente, é estas características que eu digo, Henrique. Cometa erros, porque vai aprender com eles. Escute muito bem aquelas pessoas com muita experiência. O Dr. Miguel Cadilho, o nosso ex-primeiro-ministro Passos Coelho, o professor Cavaco Silva, que desenvolveu enormemente o país, o Sila Peneda. Temos excelentes exemplos. O nosso PPD, já não falo de Sá Carneiro, porque infelizmente ele não está entre nós, mas podia falar de muita gente boa que passou pelo governo e pelas funções governativas, e verdadeiramente é nós escutarmos. Escutar é muito mais que ouvir. Escutar é assimilar e depois adaptar àquilo que são os nossos princípios e ajustar, e nós começamos a implementar e a fazer acontecer. A fazer acontecer numa associação, numa junta de freguesia, numa Assembleia Municipal, numa Câmara,
numa Secretaria de Estado, num Ministério, a fazer acontecer, num bairro. Nós fazemos política todos os dias, as pessoas é que não sabem. O que não fazem muitas vezes é política partidária. Mas isto, não existe democracia sem partidos. E no dia que não houver partidos, não há democracia. E uma ditadura é uma coisa que eu não quero. Para mim, para os meus e para Portugal. E temos que lutar todos os dias, obviamente, por termos os melhores na política, porque só assim é que podemos ter um país melhor. E muita força, é isso mesmo, Henrique. Força, perseverança, e muitas vezes quando acha que até pode estar errado ou não enquadrado, vai encontrar a seguir à frente um momento que lhe vai dar, no fundo, força para, e motivação para continuar a ter esse bichinho da política, porque verdadeiramente é algo muito digno. Como eu escrevia hoje, apesar de existir políticos maus, não são uma ou duas ou três árvores que fazem a floresta. Sim. Portanto, nós temos que ter uma floresta cada vez mais autóctone, no fundo, melhor e mais verde. Ora, assim como o Dr. Filipe Araújo, eu proponho então o Dr. Sérgio Humberto a fazer uma pergunta ao próximo convidado. É o Dr. Gaspar Macedo. Eu, Gaspar, faço. Como é que ele vê? Eu acho que já sei a questão, eu acho que já sei a resposta, mas é importante esclarecer as pessoas que vão ouvir. Como é que ele vê o posicionamento de Portugal na NATO, na União Europeia, e o poder de influência que nós podemos ter, Portugal, no fundo, dentro destas duas entidades? Se concorda, obviamente, com o reforço que nós devemos ter nestas entidades, a importância que nós temos. A segunda questão, ou ligada a esta, porque ele não sentiu isso tal e qual como o Henrique, hoje se imagina Portugal a viver fora da zona euro. O caos que seria, isto eu digo eu, o caos que seria, porque o Partido Comunista defende isto, o Bloco de Esquerda defende isto, algumas das pessoas do Partido Socialista defendem isto, que é uma coisa terrível, e que às vezes devemos imaginar que se nós, cada vez mais, se o Partido Socialista encostar à esquerda, pode haver um maluco qualquer no Partido Socialista que defenda a saída de Portugal da União Europeia, a saída de Portugal da NATO e a saída de Portugal da zona euro, que seria um caos para Portugal. E, portanto, eu quero colocar a pergunta a um jovem: como é que ele vê a importância de Portugal na NATO, na integração na NATO, na União Europeia, e também se imagina a viver fora da zona euro? No fundo, era esta a questão. Agora, como última pergunta, gostava de pôr todos os papéis em si. O Sérgio faz a pergunta, mas também responde. Qual é que seria a última pergunta que faria a si próprio? Qual a pergunta que eu faria a mim próprio? Faço muitas vezes. Se eu tenho a mesma força, a mesma motivação e a mesma disponibilidade para continuar a fazer um trabalho político e de serviço público. Já por duas vezes pensei em deixar a vida pública. Uma vez quando atacaram o meu filho, que tinha 4 anos de idade, através de um órgão de comunicação social a chamar-lhe o Pequeno Príncipe, porque o meu filho tem que ser e é humilde como os outros, ele não tem que ser o filho do Presidente de Câmara, ele é o Diniz, ponto, e tem que fazer o seu percurso, e não tem que ter privilégios por ser filho do Sérgio Humberto, que é Presidente de Câmara. E outra vez, quando eu, no fundo, abri o jogo do PDM a um conjunto de investidores para uma área de localização empresarial, e que solicitei, no fundo, às pessoas que tinham os terrenos, que todas ganhavam em chegar a um acordo para desenvolver uma área industrial. E a decepção que eu tive foi, no final da reunião, desse conjunto de pessoas de 40 ou 50 que tinham os terrenos, que nunca nenhum Presidente de Câmara da Trofa tinha aberto o jogo do PDM perante essas pessoas, estavam preocupadas era se o A ou o B iam ganhar mais do que eles.
Foram 2 decepções enormes que eu tive nestes anos que eu tenho de política. E a pergunta que eu muitas vezes faço é: eu tenho a coragem que tinha há uns anos atrás, a determinação, a ambição, ideias, objetivos? Tenho. Continuo com a mesma garra que tinha, mais maduro. Continuo com a mesma coragem, essa é a mesma, e ninguém me vai demover, mesmo que vá contra alguns lobbies instalados. Não tenho medo de lobbies instalados. Continuo com a mesma vontade de trabalhar a equipa, sempre é fundamental. E é dessa forma que eu gosto de trabalhar, porque verdadeiramente nós estamos a aprender todos os dias e conseguimos colocar aquilo que são objetivos das nossas comunidades, conseguimos concretizá-los. Quando nós fazemos isso, vale por tudo aquilo que a política tem de mau, ou o desgaste dos políticos, que é não poder ter liberdade para estar num espaço porque pode ser criticado por estar de calças de ganga ou por estar de t-shirt, ou porque está sentado no chão e devia estar de fato e gravata e estar de pé. Portanto, tem muito mais coisas positivas do que negativas. E verdadeiramente é algo que muitas vezes me questiono, desta garra e desta determinação, se vale a pena eu abrandar, se vale a pena eu descansar, se vale a pena eu parar. Não, enquanto tiver objetivos, enquanto tiver motivos para trabalhar a equipa, que é sempre esse o nosso objetivo, e para lutar por um território melhor e por um país melhor e por uma União Europeia melhor, eu estou cá e não estou para cruzar os braços nem para baixar os braços. Quer tenha a idade que tenha, quer tivesse 60, 70 ou 14 ou 15 ou 20 anos. A juventude está na nossa cabeça, está nas nossas atitudes, não está verdadeiramente no nosso cartão de cidadão. É isso, Henrique. E foi um gosto falar consigo mesmo. Também. E no fundo esse bichinho, essa atenção, também essa garra, o saber escutar, o estar a assimilar, porque eu digo muitas vezes isto: escutar não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir, nós todos ouvimos, pode entrar a 100, sair a 200. Escutar é muito mais que isso, nós estamos a assimilar, estamos a beber experiências. E eu percebi que o Henrique estava aí a assimilar muita coisa, e é isso que deve acontecer. Era tal e qual como eu era. Eu entrei como militante com 15 anos. Não tinha a mesma atividade, porque jogava futebol, dava aulas, depois mais isto, depois estive inscrito no curso de fisioterapia, não dava para fazer tudo. Depois, ou seja, era uma mescla de coisas, depois mais os cargos partidários que eu tive, e portanto não dava para tudo. É isso mesmo, Henrique. Muita força. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Espero que tenha ajudado e que tenha gostado.